Eu tenho uma outra ideia lá, isso ainda não está definido, que vai além da entrevista. Isso ainda não está definido. Mas da entrevista ou do bate-papo, eu gosto da palavra entrevista porque eu acho... porque isso é uma entrevista. Isso é uma entrevista. Independente de como você conduz a entrevista, é uma entrevista. Se você conduz a entrevista como um bate-papo mais solto ou não, é uma entrevista. Não querer chamar de entrevista porque acha que entrevista é uma coisa quadrada, mano, é uma convenção. Falar assim, não vou chamar de entrevista porque entrevista é uma coisa quadrada. Não, Entendi. cara. Entrevista, você pode entrevistar de N maneiras. Você tem N tipos de entrevista. Você pega as entrevistas da Rolling Stones, da revista Rolling Stones da década de 60, eram entrevistas que eram muito loucas. Entendeu? Entrevista, aquilo é entrevista. Isso abre um pouco minha mente também, então. É entrevista. Entrevista é entrevista. Só que você pode fazer entrevista de N maneira. De N maneira. Você pode fazer entrevista... Com pauta, sem pauta. Com pauta, sem pauta, usando o LSD. Você pode fazer a entrevista do jeito que você quiser. Debaixo da água. Tem um monte de gente que deu entrevista para um artista que conseguiu fazer entrevista com o cara dentro do mar, o cara na prancha de surf, o outro no camarim, o outro foi na zona com o cara, e o cara bebendo uísque. Tudo isso é entrevista. Como o cara vai te dar a entrevista, como você vai conduzir a entrevista, é problema do entrevistador. Faz sentido, porque antes eu tava pensando, tipo assim, tá, mas se eu conversar, se a gente desligar as câmeras aqui agora e começar a conversar, vai ser uma entrevista ainda? Ou vai ser uma conversa? Só que eu acho que a partir do momento, se abrir minha mente agora um pouco, que é um programa, sabe? A ideia é ser um conteúdo que alguém vai assistir e tal, vira uma entrevista. É uma entrevista porque... o que é um bate-papo? Um bate-papo é o Big Brother, mano. O Big Brother não é uma entrevista. O Big Brother é um bate-papo. Você deixa a câmera na sala e tem duas pessoas conversando. Aí você tá gravando um bate-papo. Sim. Aquilo é um bate-papo. Sim. Porque aquilo é um bate-papo de um reality show. Agora, isso aqui é uma entrevista, por mais que você conduza da maneira que você quiser. Cada um conduz da sua forma. É uma entrevista. Não tem como não ser uma entrevista. Porque a gente tá parado aqui, eu tô com o microfone, eu tô com o fone no ouvido, eu tô parado na sua frente falando com você. O bate-papo não é assim. O bate-papo eu levanto, vou embora, não sei o quê. Tô cagando pra câmera, tô cagando pro microfone. Tem silêncio. Entendeu? É uma entrevista. Isso não seria uma entrevista se você deixasse uma GoPro no canto ali e a gente sair andando e tô cagando pra tudo, e que é o Big Brother. O Big Brother é um bate-papo. Tá? O Big Brother é um bate-papo. Um podcast, do jeito que as pessoas estão, é que criaram a ideia... O Flow criou, né? O Flow, tipo, fala essa talvez o Monark ou o Igor falaram isso uma vez e um monte de gente usou isso como mandamento da Bíblia. Mas eu entendo o que eles quiseram dizer com isso. Eles quiseram dizer, não fique amarrado... tipo, deixa eu fumar maconha em paz aqui, deixa a gente comer marmita ao vivo. Mas é uma entrevista. Sim. Por mais que eles não queiram... falar que é uma entrevista, caralho. Você vai falar que não é entrevista? É entrevista. Tipo, é a mesma coisa o cara cantar uma música e falar que não tá cantando. Pô, você canta diferente do outro. Tô falando nas notas certinhas aqui. Entendeu? Então, eu entendo que o Igor e que o Monark quiseram dizer. Também. Que eles querem dizer que não é quadrado. Que não não tem... o que eles quiseram dizer, assim, aqui não vai ser o programa do Jô, que tem uma pré-entrevista. É isso que eles dizem. Tudo bem, mas isso não significa que não é uma entrevista também. Total. Então, eu uso o termo entrevista e eu vou continuar usando o termo entrevista e queria que as pessoas entendessem que entrevista não é uma palavra ruim, não é uma palavra de gente quadrada. Pelo contrário, entrevista significa que existe uma pessoa curiosa e saber da vida do outro, seja ela qual for. Total. Entendeu? E aí, como você decide guiar essa entrevista, problema seu. Se você resolver interferir mais para ter uma conversa onde os dois falam mais, tudo bem. Se você quiser conduzir a entrevista para o outro falar mais, tudo bem. Aí é problema do entrevistador decidir isso. Porque aqui, apesar de eu estar falando 99% do tempo, quem está conduzindo é você. Se você quiser me interromper, você vai me interromper, porque o programa é seu. Entendeu? E tipo assim, quando a minha ideia do podcast é trazer um cara que, sei lá, eu quero que ele fale coisas que ensina para alguém que está assistindo, as pessoas saem aprendendo alguma coisa. Porque eu tô aqui, meu objetivo aqui é a gente fazer um programa legal e tal, ganhar dinheiro, tudo mais. O meu objetivo aqui é aprender. Então, tipo, faz sentido isso. Às vezes, por exemplo, quando eu vejo o Joe Rogan, por exemplo,
O Joe Rogan, ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele deixa o cara falar bastante, você vê que ele continua... É como se ele quisesse, não que seja ruim, mas como se ele quisesse ser o protagonista da conversa ainda. Sim. Sacou? Sempre. Sim. É uma coisa um pouco diferente, mas eu acho da hora isso. E eu acho que tem que abrir um pouco a mente pra essa palavra entrevista agora, porque meio que deu uma manchada. Sim, Porque- mas eu uso a palavra entrevista. Tem que usar, Porque aham. pra mim, a referência quando eu fiz lá o programa de entrevista era o Larry King e a Marília Gabriela. Pode crer. Essas eram a minha referência. Não era o Joe Rogan, tá ligado? Aham. Então, pra mim é um programa de entrevista. E assim, antes do Joe Rogan, isso aqui que a gente tá fazendo, o rádio fazia O exatamente isso. E é o que o próprio Joe Rogan fala. Ele Exatamente. fala, eu tô fazendo rádio, só que... Na internet, Na internet. com vídeo. Você não tinha com vídeo. Então, eu não vejo problema nenhum chamar isso de entrevista. E Pode crer. agora, você pode ter as suas opiniões sobre os seus gostos, seja como consumidor, seja como condutor. Eu, particularmente, busco, nas minhas entrevistas, falar menos, mas às vezes eu falo mais. Por exemplo, uma que entrou agora do Edson Boaventura, o ufólogo, eu fiz bastante interferência. Muitas vezes, algumas pessoas me criticaram, falaram, pô, você está interrompendo ele demais. Mas é que eu não tava. Eu tava pedindo porque pra mim ele tava saindo muito do que eu tava querendo saber. Então, Fazia uma pergunta, ele dava um pouco escapava um pouco da resposta concreta mesmo. Isso, ele falava o nome de policial, o nome de negócio que na minha cabeça, mano, isso aí não interessa pro povo. Não, porque estava o sargento João, o tenente não sei quem, não sei quem, um monte de nome de gente que o cara tava, que não sei quem é esses caras. Foda-se. E foda-se. Ele tinha que falar, estava eu e 5 policiais, é assim que conta isso. Então eu falei, não, tá bom, vai, e aí? Entendeu? Isso também vai muito da cabeça do editor, de que você fala, mano, esse papo que ele tá falando não me interessa, entendeu? Volta pro papo que me interessa, entendeu? Sim. Então eu interrompo muito por conta disso. E eu gosto muito de falar, porque eu sou um comunicador. Então, mas quando eu estou entrevistando, eu não acho que é a hora de eu falar muito. Essa é a hora de eu falar menos, eu só ir conduzindo o cara. Eu acho que tem formatos que dá pra você falar mais, que é mais parecido com o que eu fazia no Legendários na Web, que era um programa que, da mesma forma que o piloto que eu fiz lá na MTV era uma brincadeira com Fala Que Eu Escuto, o programa que eu fazia na Record no Legendários na Web era mais ou menos um balanço geral de entretenimento, que eu gosto muito dessa ideia.